pessoal, tudo bem? Eu novamente aqui, prazer estar com vocês na nossa última aula, que é a aula 4, que tem como tema principal nós estarmos discutindo um pouquinho sobre a legislação que envolve a questão da Libras e dos direitos do sujeito surdo em geral, né? Seriam as políticas linguísticas, as políticas educacionais, né, que explodiram na década de 2000, na década de 90 para cá, né, em função da demanda de reconhecimento do sujeito surdo, da sua identidade como participante, né, a sua equivalência e a sua capacidade, o reconhecimento da sua capacidade de conviver em sociedade, interagir, fazer processo de adaptação e assim vai indo. Então, houve um boom na legalização para tentar alcançar e proporcionar ao surdo processos na área da educação, na área da inclusão social e assim como também de acessibilidade, né? Como tem a lei da acessibilidade, que é a 10.009, né? Que ele tem direito à questão da comunicação em Libras, ou seja, acessibilidade linguística, o uso da Libras ou da adaptação Libras, do intérprete de Libras, para fazer esse processo de interação e comunicação também, que ela, dentre outras coisas, que também conduz, que faz parte, que constitui essa lei da acessibilidade. Mas das principais leis que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos falar dessas leis principais que estão aqui, né? Que é a Lei 10.436, do ano de 2002, que foi quando houve o reconhecimento da Libras, da língua brasileira de sinais. Essa lei foi de suma importância, porque por mais que já acontecesse estudos da Libras aqui, e por mais que permitiu com ela a disseminação da Libras e a importância da Libras, do reconhecimento dela, que ela tem uma estrutura própria, gramatical própria, como a gente conversou, né? Um aspecto linguístico próprio. É a primeira língua, né, utilizada por usuários surdos, né, para se comunicarem, interagirem em sociedade, e que ela também emana que a Libras ela seria implantada em 2002, né? Quando aconteceu esse processo de reconhecimento da Libras. E ela coloca, além desse reconhecimento da Libras ser a língua reconhecida de comunicação de um surdo mesmo em si, né, para ele se interagir na sociedade, se inserir na sociedade, aí ele cita também a questão da disciplina de Libras passar a ser importante, repensada também nos processos de ensino em cursos de licenciatura de formação docente, fonoaudiologia e pedagogia, né? Então, deveria ser repensado como queria acontecer esse processo curricular com o passar dos anos. Tinha uma adaptação de 10 anos para fazer esse processo acontecer. Mas aqui a língua ela já passou a ser reconhecida como língua mesmo, com estrutura própria e primeira língua de reconhecimento mesmo, tá? Como primeira língua do usuário surdo para se comunicar e interagir. Mas mesmo assim, a língua majoritária, que é o português escrito, ela é majoritária comparada à questão da Libras. Então, a Libras é como se fosse a fala, mas o surdo ele deveria estar utilizando ainda em questão da escrita o português por escrito. Então, por isso que a gente faz um trabalho do ensino do português para surdos por escrito como o L2, uma vez que a gente já conversou, L2 o que é? A segunda língua dele, né? Essa lei trata disso. Depois, logo após essa lei, veio um decreto, que é o decreto 5.622, tá? Em 2005, que veio esse processo decreto. Nesse decreto, ele começa a deslanchar como que ele vai acontecer esse processo de reconhecimento, processo curricular da disciplina de Libras, professores, a formação dos professores para fazer processo de ensino da Libras, da disciplina de Libras, do ensino do surdo também nas escolas, da questão da presença do intérprete de Libras em sala de aula, do direito surdo que ele tem de ter o intérprete de Libras nas instituições públicas, nas instituições de saúde, para ele fazer o processo de adaptação,
do direito que ele tem de formação, de ter um instrutor surdo, quando ele para a questão de ensinos médios, né, no ensino básico, fundamental, ou então professores fluentes de Libras, né, ou professores que tinham formação, mesmo oralizados, em pedagogia, mas tinha uma outra formação também que envolvesse a Libras, mas ele tinha o direito de, mesmo assim com o intérprete disso, ele poderia escolher se ele tinha direito na adaptação das avaliações. Então ela descreve melhor como que é feito esse processo de início de inclusão do surdo na área educativa, na sala de aula, nos ambientes públicos, nos ambientes de saúde, nos ambientes, diversos contextos públicos em que ele tem o direito de adaptação linguística, comunicativa e também visual, né? Aqui começa a ser discutido e implantado as possibilidades maiores. Na questão de formação, para quem, como estava se trabalhando aqui, essa possibilidade do bilinguismo, essa possibilidade também do ensino da Libras, da disseminação da Libras, aí ele trata da formação adequada do professor para ensinar esse processo da Libras, para utilizar o processo da Libras. Quem é o professor para ensinar o aluno surdo ali? Qual tipo de formação? Né? Até os 10 anos, no caso 2015, né, que seria aqui, porque foi 2005 que ela foi elaborada, deveria ter todo um processo de adaptação. Então, no ensino fundamental, tinha que ser pedagogo, mas tinha que ter uma experiência com as duas línguas. No ensino fundamental, nos finais do ensino fundamental, iniciando para o ensino médio, ele tinha que ter uma graduação, no mínimo uma graduação, em qualquer graduação, desde que ele tivesse também uma experiência ou uma especialização em Libras. Depois de 2015, ele tinha que ser formado em letras Libras, que é o que está acontecendo hoje. Se não for formado em letras Libras, licenciatura, ele não pode ensinar o processo da Libras. E assim por diante. O instrutor surdo, ele tem formação de ensino médio, na verdade, não precisa de formação em ensino superior, mas ele pode ensinar somente nos primeiros anos do ensino fundamental. Ele é de suma importância porque ele é um modelo linguístico, né, de pessoa surda, da cultura surda mesmo, para o próprio aluno surdo. E também para a questão dos ouvintes. E assim por diante. Então, aqui ele vai deslanchar como que vai acontecer, quais as áreas que vai acontecer, ele trata do processo da inclusão, ele trata do processo do bilinguismo, ele trata do direito do surdo, se ele quiser aprender português, qual é a possibilidade, trata das adaptações de avaliação e assim por diante, tá bom? Depois, a outra lei que é muito importante, veio acontecer a lei da inclusão, que é a lei 13.146. Essa lei, 13.146, ela foi lançada em 2015. Essa lei da inclusão, ela tem algumas partes que correspondem ao sujeito surdo, que é o direito ao intérprete, que é o direito às adaptações imagéticas, né, das metodologias na educação, que é o direito do intérprete Libras em sala de aula ou nos lugares públicos também, que é o direito que ele tem de estar utilizando ambientes mais acessíveis e adaptados para a necessidade dele, tanto por recursos visuais, tanto também por usuários de Libras, para ele ter uma comunicação mais fluente e assim por diante. Mas a lei da inclusão, ela também trata do processo de educação bilíngue, ou seja, o que é educação bilíngue? Ter o direito de que a possibilidade de que o professor, naquele momento, ele vai utilizar Libras para ensinar o conteúdo, ao invés de ensinar o conteúdo como eu estou ensinando para vocês aqui no processo de fala. O intérprete Libras embaixo está fazendo todo o processo de adaptação e tradução, tá bom? Ele vai estar utilizando a Libras. E aí, o intérprete vai estar fazendo, oralizando, para que tiver alunos ouvintes e assim por diante. Né? E ensino do português por escrito, por isso que é o bilíngue, é o português escrito e o ensino em Libras, tá? De conteúdo de história, conteúdo de português e assim por diante. Após essa lei da inclusão, ela trata também de outras deficiências aqui, os direitos dos outros deficientes, por isso que ela é importante. Após a lei da inclusão, vem a lei do intérprete de Libras em si, porque desde lá quando surgiu a primeira lei, que foi o divisor de águas mesmo, onde
a língua começou a se disseminar de uma forma assim estrondosa pelo Brasil todo, né? Foi aqui em 2002, professores começaram a correr atrás, né? Porque ele foi quando começou o processo mesmo da inclusão. Os surdos começaram a sair de suas casas para dentro das escolas, ser aceitos na sociedade, teve mais liberdade assim por diante. Então, todo esse decorrer dos anos, foram necessárias outras leis consecutivas complementares para estar aumentando e possibilitando mais esse direito ao sujeito surdo, da sua inserção equitativa na sociedade, tanto na educação quanto em ambientes públicos e em ambientes de saúde também. Então, além dessa lei da inclusão, ela trata um pouco do surdo, ela trata de outros deficientes, depois vocês vão dar uma olhadinha. E como o intérprete está desde daqui, dessa necessidade, que ele não é citado aqui no reconhecimento da Libras, tá? Mas a gente já sabe que ele já é uma característica, ele já faz parte da cultura surda, porque o surdo também precisa dos trabalhos deles em algumas situações, né? Então, desde antes, ele está presente, mas o intérprete antes não tinha o seu reconhecimento profissional. E aí surge essa lei 12.319, em 2017, reconhecendo o profissional tradutor e intérprete de Libras português, dizendo quais são as suas atribuições em sala de aula, o intérprete de Libras educacional, na área jurídica, na área de conferência, como que ele tem que agir, o seu processo de ética, como que ele tem que fazer, para não ferir as questões, ser imparcial e assim por diante. Tá ok? E por último, vem a lei, que foi a última que surgiu agora, né? Que é a lei 14.191 de 2021, que na verdade ela faz um reconhecimento da educação bilíngue, a educação tão esperada, né? Que é a mais efetiva, pretende ser a mais efetiva no ensino para alunos surdos, né? A tão esperada educação bilíngue, ela foi reconhecida como uma modalidade de ensino através dessa lei aqui, e ela está dentro da LDB, que é da Lei das Diretrizes e Bases. E agora estão se discutindo como ela é uma modalidade de ensino, vai ter que ter escolas apropriadas para ela também. Então já tem algumas escolas, porém as escolas elas seguem a LDB antiga. Aqui, com essa nova LDB, com essa modalidade de ensino em si, porque antes era um processo inclusivo, ou seja, todo o currículo mesmo assim tinha-se apenas uma adaptação de acessibilidade com intérprete Libras, adaptação da atividade para Libras e assim por diante. Aqui já muda, tem que se pensar um novo currículo para a formação do aluno surdo. Então já pode entrar novas disciplinas que envolvem a identidade surda, que envolve a questão da formação dessa identidade, que envolve a cultura surda, que envolve as características linguísticas e gramaticais da língua dele e do português por escrito também, e assim por diante. Então a gente verifica uma evolução histórica, né, de legislação na qual se vê a questão muito expressa dos direitos linguísticos do surdo e o quanto da Libras mesmo em si, desse reconhecimento, o quanto ela é importante para o surdo e para nós, ouvintes também, para entrar em contato com ele, para promover esse processo de ensino-aprendizagem, onde a questão visual ela é muito rica, na qual no final tanto o surdo quanto o ouvinte vão ganhar, né, em relação à questão de ensino-aprendizagem, eles vão, na verdade, se tornar um ensino mais significativo e efetivo, então todos saem ganhando em relação a isso, e ela finaliza, na verdade, abrindo portas para uma nova questão curricular, uma discussão curricular para um sujeito com as suas singularidades como sujeito surdo, conforme nós já discutimos o que seria identidade surda, quais seriam os tipos de identidade dele, né, as singularidades, a sua cultura, o reconhecimento da sua comunidade e assim por diante, tá bom? Então essa aula deu uma geral das leis principais, é claro que existem outras políticas linguísticas, né, que para as línguas minoritárias, como é a Libras para alunos surdos, né, para sujeitos surdos e assim por diante. Mas aqui eu trouxe as principais leis que são mais recentes e que foram e têm sido, na verdade, os divisores de água
que estão permitindo ao surdo alcançar os seus direitos e permitindo a nós, ouvintes, a reconhecê-lo, a valorizar as suas capacidades e promover para ele equidades tão quanto para nós. Assim, não só conhecê-lo, mas fazer com que ele também nos conheça mais e mais e assim por diante. E nós trabalharmos juntinhos de forma equitativa e termos qualidade de vida. Tudo bem? Então eu fico aqui, termino a aula e agradeço a oportunidade de ter cumprido com a disciplina com vocês. Eu espero ter demonstrado essa abertura, essa visão que vocês podem, desses ensinamentos, o que é a identidade surda, o que é a Libras, como que eu posso trazer ela, né? Conhecendo o sujeito surdo, as implicações da língua dele, as implicações da sua identidade, da sua cultura, como que eu vou melhorar a minha metodologia para se tornar ela mais efetiva para atender não só a demanda do aluno surdo, mas o ouvinte, ele também, por ser mais visual, porque ela vai ter que ser uma metodologia didática com recursos mais visuais, né, mais concretos, digamos assim, efetivos e autoexplicativos, auxilia tanto a nós, vocês, no caso, que são professores, aos intérpretes que vão estar juntos com vocês, né, como também a todos os alunos que estão na sala de aula, porque é uma complementação, é um ajuste que se tem do conteúdo onde você está utilizando habilidades visuais, está estimulando habilidades visuais, habilidades auditivas para os ouvintes e ainda mais a questão visual mais forte, que vai alcançar a parte também do surdo e espacial, porque tem a parte também do uso do intérprete Libras ali em si. Tá bom? Então, repensar como que vocês vão reestruturar essa metodologia. Como que você vai organizar a sua aula. Eu preciso saber sinais? Precisa também, os sinais básicos para você ter aquela relação professor-aluno. Afinal, o aluno é do professor conteudista, assim como os demais alunos. O intérprete, ele é um mediador, apenas um mediador entre você, professor, e o aluno surdo. Se ele tem alguma pergunta, ele passa a pergunta para o intérprete faz a mediação e pergunta para o professor. O professor responde para o intérprete? Não. O professor responde para o aluno, ele nem precisa olhar para o intérprete. Mesmo que o aluno continue olhando para o intérprete porque ele está traduzindo o que o professor está respondendo, o aluno fica olhando para ele. Porque é uma relação que o aluno se sente valorizado ali, tal como os outros. É a busca da equidade, o processo da inclusão e acessibilidade que está acontecendo. Tá bom? Então hoje nós ficamos aqui, nós terminamos a nossa disciplina e eu espero que vocês tenham aproveitado e trabalhado e refletido, né? Mexido aí nessa criatividade de vocês, em como vocês vão fazer pensar agora nessa elaboração e reelaboração em planejamento, metodologia, didática e uso de recursos materiais mais adequados. Fica com Deus, até mais e sucesso e bons estudos!